Boa tarde a todos do 7º ano, que é o professor Marcos de Ensino Religioso. Estou passando aqui, então, para deixar as instruções sobre... A instrução não, a explicação, né, sobre a aula dessa semana, já que nessa semana não teremos atividade, né? A atividade eu encaminhei na semana passada, nesta, então, não tem atividade, na semana que vem nós retomamos, tá? Então, ainda é uma continuação da semana passada, esse conteúdo de hoje, só que se nós vimos nessas últimas aulas a questão ali dos valores religiosos, da ética, da moral, agora nós ampliamos, não, mas nós trazemos isso para o pessoal, para o individual, estudando o que seriam os temperamentos e como isso vai influenciar, claro, nas nossas decisões éticas e morais, tá? E os valores religiosos, claro, que implicam tudo isso. Então, temperamento é algo pessoal, é algo que o indivíduo possui. E é claro que daí o ser humano ele vai reagir, né, eticamente, tomando decisões de certo e errado, aquilo que o ser humano vai acreditar como certo e errado, isso vai implicar, claro, no que é o ser humano, no que é o indivíduo. Então, todos nós temos uma personalidade, temos temperamentos, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês o que seria temperamento, a palavra temperamento. Temperamento, então, é um aspecto da nossa personalidade, que aponta as particularidades do nosso comportamento. Então, muitas vezes, a nossa reação a algumas coisas, eu reajo com boa fé, ou reajo com desconfiança, ou não me importo com uma informação que eu recebo, com uma situação, né? Ou seja, as diferentes formas que as pessoas têm de se comportar frente a alguma coisa tem a ver com o temperamento daquela pessoa, tá? Então, trata-se de um conjunto de tendências que tem relação com a forma de ver o mundo, os interesses, as habilidades e os valores mais evidentes de uma pessoa. O temperamento, ele tem origem genética, ou seja, a pessoa nasce com ele. Tá? Então, por exemplo, falar, fulano de tal, ele é tão quietinho, é um traço da personalidade daquela pessoa. Ou então, aquela pessoa não para de falar, ele é tão, gesticula, fala, grita, né, que cara estranho, vem e fica me abraçando. É um traço de personalidade daquela pessoa, tá? Então, normalmente, são estudos que vêm desde a época da Grécia Antiga, olha que interessante, tá? Mas se costuma dizer que existem 4 tipos de temperamentos que predominam, tá? Então, quais seriam eles? O primeiro, sanguíneo. O que seria o sanguíneo? Esse temperamento ele é expansivo, otimista e impulsivo. Então, sabe aquela pessoa expansivo, vai tomando espaço, né? Aquele que fala sem parar, que gesticula, que bate, aquele que eu acabei de dar um exemplo? Pois é, esse é o sanguíneo. Ele é extrovertido e sensível. Os sanguíneos são indivíduos que não passam desapercebidos. Sabe aquela pessoa que está ali na nossa turma, ali, né? Tu sabe, pô, aquele ali, tu sabe o nome dele. Eu, como professor, chego lá para dar aula, tô conhecendo uma turma, tem aquele cara que fala, participa e tal, eu já gravo o nome dele, né? Então, esse é o sanguíneo, tá? Eles não passam desapercebidos, pois são espontâneos e gostam de interagir. Isso, claro, pode ser utilizado para o bem e para o mal, isso é importante, né? Além disso, costumam fazer gestos largos e falar bem em público. Então, olha que interessante. Se muitas vezes ele pode até atrapalhar por falar demais, né, querer se meter e tal, querer tocar nas pessoas, as pessoas não querem que toque nela e tal, ainda assim ele tem algumas coisas que, obviamente, podem se bem usadas, né, são excelentes. Por exemplo, as pessoas que trabalham na televisão, como apresentadores, youtubers, músicos, normalmente, aquela pessoa que é mais, que dá o rosto, né, ali, normalmente é um sanguíneo, tá? Pontos fortes, então, são comunicativos, se comunicam bem, são resilientes, ou seja, resiliente quer dizer que ele não desiste, né? Se ele está ali passando por uma dificuldade, ele resiste. São adaptáveis e entusiastas, são muito entusiasmados e se adaptam, né, com facilidade a situações ali diferentes. Pontos que precisam ser trabalhados, então pontos que às vezes atrapalham. Impulsividade, ou seja, às vezes ele é impulsivo, ele acha que sabe uma coisa, mas na verdade ele não sabe, e vai lá e se mete, eu sei, e não sabe, mas ele acha que sabe, né, mas não estudou, não analisou, não compreendeu bem aquilo, então é um traço perigoso, impulsividade nesse caso, né. Falta de atenção, ou seja, se distrai muitas vezes, se distrai, fica pensando em outra coisa e não consegue se concentrar suficientemente no que está sendo tratado ali ou falado. Superficialidade, ou seja, às vezes ele é muito, tá ali, eu quero ter uma roupa bacana e não se preocupa com o intelecto, muitas vezes. Não estou dizendo que isso seja todos assim, né? Mas é um traço
que precisa ter um cuidado. Então, muitos sanguíneos são superficiais. Sabe aquela patricinha que anda toda bonitinha, assim, só que se preocupa com o batonzinho, tá? Pode ser uma sanguínea, tá? E exagero, muitas vezes são exagerados, né? Vai contar alguma coisa, bah, fui em tal lugar, aconteceu tal coisa, exagera, né? Então, fleumático, número 2, então, né? O fleumático. O que seria o fleumático? Esse temperamento é sonhador, é pacífico e dócil. Olha que diferente em relação ao sanguíneo, né? O fleumático, ele fica ali sonhando, ele é quieto, ele é trida boa, assim, sabe? Então, ali, esse aí foi uma maconha, né? Mas não, é o temperamento dele. Paz e amor e tal, é bem tranquilo. Tu vai lá, implica com ele, cara, beleza, te amo, paz e amor e tal, sabe? Esse é o fleumático. Os fleumáticos, eles, então, prezam pela rotina, ou seja, ele não gosta que as coisas saiam diferente. Sabe aquela coisa assim, hoje tá lá na aula, todo mundo sentadinho, né? O sanguíneo tá ali, né? Não consegue parar quieto e tal, fica se mexendo. O fleumático tá ali bem de boa. Daí o professor fala assim, hoje nós vamos ter aula lá na biblioteca. E ele, que droga, vou ter que sair daqui. O sanguíneo já pula, oba, vambora, né? Já sai batendo cadeira e tal. E o fleumático ali, eu queria tanto ficar aqui. É o último a se levantar, fica guardando devagarinho o material, né? Fica enrolando. Diz, senhor, posso ficar na aula, posso ficar aqui sentado? Esse é o fleumático, tá? Os fleumáticos, então, eles prezam, então, pela rotina, né? O silêncio, gosta de silêncio, não gosta de barulho, e dificilmente perdem o controle. Sabe aquela pessoa que, a situação ali caótica, incomodando, e ele tá bem de boa ali, ele não perde controle, pois costumam avaliar toda a situação antes de reagir. E aí, muitas vezes, quando chega para um fleumático e perguntar, o que tu tá achando disso? Às vezes ele pode dizer, puxa, não sei, mas pode ter certeza que ele está formulando na cabeça dele ali alguma coisa, e logo ele vai ter uma resposta, às vezes, muito interessante, uma leitura muito boa do que aconteceu, tá? São pacientes, observadores e disciplinados. Olha que importante. Então, aquela pessoa que cuida do seu material, aquela pessoa que não extrapola, não vai ser ali xingar os outros, né? Se está sujo, ele vai limpar ali a sujeirinha do braço dele, limpa a mesinha dele e tal. Preferem não manifestar suas opiniões em público e não costumam reagir bem a críticas. Então, por exemplo, é aquele que não gosta de apresentar o trabalho lá na frente, né? Se tem um grupinho, ele fica mais quietinho, quando tá só dois ali, ele conversa melhor, né? E se tu critica eles assim, cara, que roupa feia que tu tá usando, por mais que ele não se importe tanto, ele, puxa, ele fica, por que foi falar isso de mim, né? Será que ele não gosta de mim? Entende? Então tem isso. Pontos fortes, então, eles são muito equilibrados e confiáveis. Sabe aquela pessoa que pode contar um segredo e ela vai guardar aquele segredo, tá? Pontos que precisam ser trabalhados. Lentidão, porque às vezes realmente eles acabam por não gostar muito da mudança, às vezes ele fica ali, né, que nem eu falei, vamos lá para outro lugar, ele fica remangando, ele não quer, né? Não lidam bem com mudanças, que eu já falei antes, e indecisão, muitas vezes são indecisos. Isso não quer dizer que todos sejam assim, né? Quer dizer que isso é um traço que precisa ser sempre cuidado. Então, muitas vezes se tornam indecisos, pelo fato de que muitas vezes ele fica muito analisando as coisas, analisa muito as situações e aí fica indeciso, não sabe muito bem o que fazer. O colérico já vai, é parecido com o sanguíneo, mas ele tem diferenças importantes. É um temperamento, então, explosivo, ele é ambicioso e dominador. Normalmente os líderes, aquela pessoa que lidera ali, sabe, aquela pessoa que chega ali, vamos lá, pai, já junta um grupinho, tudo em torno dele, esse é o colérico. Então, indivíduos coléricos são determinados e possuem grande capacidade de planejamento. Sabe, aquele cara que vai ali, planeja uma situação, isso vale no esporte, é muito importante o colérico, na política é muito importante o colérico, normalmente são os líderes de turma, aquele que grita ali, sabe? E às vezes ele não entende muito bem o outro, né? Porque ele, principalmente o fleumático e o colérico, muitas vezes eles têm problemas ali, porque o colérico é tri de boa, ou melhor, o fleumático é tri de boa e o colérico não, o colérico é explosivo. Normalmente o colérico traz para perto dele todos os outros, né? E ele acaba liderando. Por exemplo, os sanguíneos adoram um colérico ali, porque o colérico, às vezes, ele grita e tal, e o sanguíneo, né? Tá ali em volta, ele pulando e fazendo bagunça. Então, eles são determinados e possuem grande capacidade de planejamento, além de muita energia e impulsividade. Então, eles também são impulsivos, então também tem que ter um cuidado ali. Pontos fortes, então, são a determinação, ou seja, se ele tem ali, ele determina o que ele vai fazer, né? A habilidade de liderança, como eu disse, normalmente eles são líderes, e praticidade. Sabe aquela coisa assim, não, vamos tomar o caminho mais prático, mais
mais simples, não vai ficar mirabolando muito plano. É diferente do sanguíneo. O sanguíneo, às vezes, quer uns planos mirabolantes lá, sonha, viaja, e o colega, não, para aí, vamos botar o prumo aí, vamos seguir o que eu estou falando aqui, deu para bola. Pontos que precisam trabalhar, então, egocentrismo, ou seja, eles são muito egoístas, né? E se acham, muitas vezes, os donos da verdade e querem impor a sua verdade, né? Intolerância, ou seja, às vezes não tolera o outro, né? Principalmente a pessoa vai lá, fala uma coisa, ele não gosta, tu tá fora então, sabe? Mas isso, de novo, é algo que precisa ser melhorado nesse temperamento, não quer dizer que todos vão agir assim. E impaciência, sabe? Também vai ter muita impaciência com o fleumático, o fleumático vai ficar ali de boa e ele vai ficar, pô, que cara mais lento e tal, né? E aí, às vezes rola até um bullying, tá? sem que haja entendimento que as pessoas ali estão agindo diferente. E o melancólico, tá? Esse temperamento, ele é tímido, ele é artístico e solitário. O melancólico, muitas vezes, ele gosta de ficar sozinho, ficar só ele ali, tá? É diferente do fleumático. O fleumático, ele gosta de ficar de boa, mas ele gosta de estar ali com os outros. O melancólico, muitas vezes, ele gosta de ficar sozinho. Sabe aquela pessoa que gosta de ir para o seu quarto, se trancar e ficar sozinho? Ou sai lá, senta embaixo de uma árvore e fica sozinho um tempo, precisa pensar um pouco na vida ali. Ele é artístico, ele gosta de desenhar, ele escreve poemas, sabe? E também, muitas vezes, é tímido, né? Ou seja, ele não gosta, assim, de falar em público, fica vermelhinho quando os outros falam alguma coisa, né? Isso é um traço de personalidade, isso aí não é um defeito, tá? Os melancólicos, então, têm sensibilidade muito aflorada e são pessoas profundas, detalhistas e introvertidas, com certa dificuldade para expor seus sentimentos. Então, é aquela pessoa que ela tem, muitas vezes, ele é uma pessoa que se apaixona por alguém, mas ele não se sente à vontade de expor aquela paixão, né, que ele tem ali. Então, ele acaba trazendo aquela paixão, por às vezes não conseguir comunicar a paixão dele, né, paixão por uma pessoa ou por alguma coisa, e ele acaba transmitindo isso para a arte, daí desenhando, pintando, fazendo um poema, escreve um diário, né? Coisas assim. Eles são fiéis, não são pessoas que nós podemos confiar, são pessoas que nós podemos confiar os nossos segredos também. O colérico, o sanguíneo, eles têm dificuldade de guardar segredos, tá? Então, conta lá pro sanguíneo, o sanguíneo sem querer já está falando para os outros, sabe? O colérico, às vezes, ele pode usar isso, como ele tem essa coisa do domínio, né, de liderar, ele muitas vezes ele pode usar um segredo para te ter na mão dele, né? Então, eles são fiéis, são desconfiados. Se eles são pessoas que tu pode confiar e confiar um segredo, né? Por outro lado, é uma pessoa muito desconfiada e que dificilmente ela vai estar confiando seus segredos para os outros. Tentam escolher as profissões que possam exercer sozinhas. Então, são pessoas que gostam de agir sozinho. Não são muito bons em agir em equipe. Mas isso, claro, de novo, né? Tô falando generalizando. Os pontos fortes, então, não que todos sejam assim, né? Pontos fortes, então, a lealdade, dedicação e sensibilidade. São sensíveis, principalmente ligado à arte ali, né, e tal. Pontos que precisam ser trabalhados. O egoísmo, por essa questão também, assim como o colérico lá também é egocêntrico, né? O melancólico também é, principalmente por ele gostar de ficar sozinho, de ficar ali dentro da cabeça dele, pegar um livro, um quadrinho, né, alguma coisa para ler sozinho, né? E são pessimistas, né? Isso é um problema, isso precisa ser muito bem trabalhado também, porque eles são pessimistas, sabe? E inflexibilidade, também não gostam muito de mudança, certo? Não gosto de mudança, não, certo? Então, esses são os 4 temperamentos. Na semana que vem eu retomo algumas outras informações. Importante, assim, isso daqui seria chamado de a teoria dos 4 temperamentos, e que tem uns dedinhos da mão, né, pintadinhos, exemplificando cada um deles, né? O colérico aqui, ó, gritando, o melancólico ali com uma lágrimazinha, né? O fleumático ali com as mãos no bolso, ali de boa, e o sanguíneo ali rindo e tal, né? Então, demonstra aqui um pouquinho cada um deles, né? Cada um desses temperamentos. E isso, obviamente, o temperamento de uma pessoa vai interferir, claro,
nas decisões que uma pessoa toma dentro do aspecto moral, religioso e tudo mais, né? Então, por exemplo, lá, vou dar um exemplo, tá? Pegar lá um pastor, sabe aquele pastor, chega lá, vamos pular, vamos cantar e tal, levanta a mão, vem aqui na frente e tal. Ele muitas vezes é colérico ou sanguíneo. Então, dentro da religião tem isso. Agora, aquele que é de boa, vai, ele fala, vamos lá, o padre, né? Vamos aqui, baixando as cabeças, vamos orar. Esse já está caminhando em direção de um fleumático, de um melancólico, né? Agora, aquele que escreve livros, né? Livros religiosos, ou qualquer outro livro, né? Estou falando religioso porque a gente está no ensino religioso. Esse é melancólico, normalmente. O sanguíneo, que não para quieto e tal, dificilmente ele vai parar ali e vai escrever um livro, né? Então, isso, eu estou trazendo esses traços de personalidade, de temperamento, para a gente, então, entender como isso vai se aplicar, porque eu falei ali, né, o que são valores religiosos, o que é ético, o que é moral. Agora, como é que isso se aplica para as diferentes pessoas que existem, né? E as pessoas, claro, têm formas diferentes de se comportar, beleza? Então, a aula de hoje não inclui uma atividade para ser feita, essa atividade vai ser realizada na próxima semana, né? Então, a aula de hoje era isso. Espero que tenham gostado. Até a semana que vem, quando então faremos a nossa atividade.